Ele fez uma aventura que muita gente quer fazer. Eu sou meio preguiçosa, eu confesso. Eu tenho muito medo e eu não quero bolha no pé, por mais que o vinho seja ótimo. Ele fez o caminho de Santiago de Compostela e eu estou muito curiosa porque a viagem dele agora eu posso fazer por imagens de boa, que sentadinha no meu conforto. Estamos recebendo Eduardo Quintino. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Mila. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. Tudo bem? Tudo ótimo. Me conta um pouquinho da sua vida aí, sua história pregressa antes de ir nessa aventura aqui. Virou livro agora, né? Virou livro, finalmente, após 10 anos. Que legal. A minha vida profissional, assim, eu fiz rádio e TV na FAAP. E quando eu estava eu comecei... Quando eu estava, acho que no primeiro ano, eu comecei a ser assistente de estúdio numa produtora. E aí eu fiquei um ano, mais ou menos, aí fiquei acho que uns 2 anos. E aí, quando eu estava na faculdade, a MTV chegou no Brasil. E ela fez um debate, uma apresentação na própria FAAP. No auditório da FAAP, a MTV veio e apresentou o seu projeto, que ela estava chegando no Brasil. E que ela tinha interesse em... Estava contratando pessoas para fazer parte da equipe dela, de início de TV aqui. Isso foi em 90. Ela começou em 20 de outubro de 90. E quando eu assisti essa palestra, eu falei, eu vou entrar nesse lugar. Eu tinha certeza que ia entrar. Que barato. E aí eu fiz a minha inscrição, aí eu passei, assim, inicialmente. Eles fizeram um curso que durou 2 meses, que eu acho que tinham 200 pessoas. Então, era um curso com 200 pessoas no início. No primeiro mês saíram 100 pessoas e no segundo mês saíram as 34 pessoas que começaram a TV e eu era uma delas. E eu comecei como câmera. Eu não conhecia muito de câmera, mas eu comecei como câmera lá. Então, eu era assistente de câmera de externa e assistente de câmera de estúdio. Eu fui pegando câmera de estúdio, daqui a pouco eu fui para câmera de externa, e dali eu fui só para câmera de externa. E eu comecei minha carreira assim, fiquei 4 anos na MTV. Então, de 90 a 94, eu comecei a trabalhar no audiovisual, né? Já tinha feito um pouco de estúdio, mas não conhecia muito. E aí eu fui para frente. Aí eu continuei freelando durante muitos anos, e um dia eu resolvi montar um festival, que eu chamei de Festimoff. Era um festival só de making-offs. Que legal! Só de por trás das câmeras. Então eram trabalhos de televisão, de longa-metragem, curta-metragem, comerciais. Era isso, documentários. E aí era um festival internacional, eu fiz 2 edições. Passou no MIS e no Centro Cultural Vergueiro. E era internacional. Então, eu na época fui trabalhar na Amazônia, inclusive. Eu estava na empresa familiar, eu saí da área e fui trabalhar na Amazônia. E nesse meio tempo eu tive a ideia de montar o festival. Aí eu montei o festival e eu ficava na Amazônia, com internet discada, mandando convites para o mundo inteiro. Onde eu encontrava... Que loucura! Eu encontrava produtoras onde eu pudesse. Eu ficava mandando convite em inglês, sei lá, alguma coisa assim. E eu consegui um monte, eram 170 trabalhos. Mais ou menos 170 em cada uma das edições. Aí eu lembro que tinha trabalho de Luxemburgo, do Japão, da Bélgica, da França. Deve ter aparecido cada coisa diferente, legal, né? Apareceu. Eu lembro que apareceu o making-off do Vento Levou. Ai, que lindo. Apareceu um making-off de um filme do Bertolucci, que eu não lembro qual deles, que o filho dele que enviou. E é legal porque o making-off, pra mim, o que eu sempre gostei? Eu sempre gostei do processo criativo. Pra mim, a ideia de você ter uma simples ideia e ela se transformar em realidade, pra mim, aquilo sempre foi muito mágico. Então, eu olhava os making-offs e falei, nossa, que interessante, como é que esse processo todo acontece? Foi daí que surgiu a ideia do festival de making-off. E eu percebi, recebendo os trabalhos, que o mais legal não eram as imagens, eram os áudios. Era a conversa do diretor com o diretor de fotografia, do diretor de fotografia com o eletricista, do diretor com o ator, do diretor com o maquiador. Essa teia toda informacional e criativa
era muito interessante. Então, aqueles pontinhos da mágica, né? Aqui você vai fazer esse toquezinho, e aí quando a gente vê o filme finalizado é uma coisa mágica, e você vê o nascimento daquele pontinho. Aquela né? semente que foi Muito plantada ali numa louco. conversa um pouquinho antes de acontecer a cena. Tem ali um toque ou outro que o diretor dá pro ator, no caso, e muda tudo, né? E aí você vê o resultado final e fala, nossa, que legal. Que legal, cara. E aí eu continuei. Aí minha carreira, eu fui fazendo câmera, eu sempre virei câmera de televisão. Fui aprendendo sobre luz, então fui virando um diretor de fotografia também, dependendo do projeto. E aí eu fiz com um amigo, o Renato Ciasca, que é um cineasta, que é parceiro do Beto Brant. A gente ficou muito amigos e a gente resolveu fazer uma corrida de aventura. Documentar uma corrida de aventura, que é essa turma, que geralmente são 4 pessoas, e elas têm um mapa na mão, que elas têm que seguir uns pontos, e elas fazem esse percurso, ou eles fazem correndo, ou de bicicleta, ou remando. E a gente foi cobrir, nós fizemos um documentário sobre uma corrida de aventura, que era uma corrida de aventura de 500 quilômetros de distância na Chapada Diamantina. E aí a gente conheceu o Aulus. O Aulus Selmer, ele é um preparador físico, que tem uma assessoria esportiva chamada 4in1. E ele estava com vários alunos correndo nessa prova. Então a gente entrevistou ele. E depois a gente fez o documentário e eu fiquei amigo dele e comecei a treinar com ele. Inclusive eu parei de fumar naquela época e comecei a treinar. Oh. E aí e a gente fez uma parceria. E aí porque eu comecei a treinar com ele, como era trabalho em televisão, eu fazia vídeos dos eventos dele, e ele postava, a gente fazia uma permuta. E um belo dia o Aulus me liga, falei, Edu, eu vou fazer o Caminho de Santiago, e eu gostaria que você fosse o cara que fosse fazer a cobertura fotográfica disso. Bacana. Meu. Então eu fiz só uma história minha, e onde é que culminou nesse projeto. Nossa, eu vou fazer só um parágrafo que porque a gente falando aí dos making-offs, veio uma imagem na minha cabeça de tecelã, de tapetes. A minha irmã faz tapetes, né? E aí, o meu elogio para ela é que a gente nunca sabe que jeito de colocar o seu tapete, porque o lado de dentro é tão bonito quanto o lado de fora. O avesso é tão perfeito, né? E volta e meia acontece isso lá em casa. A faxineira às vezes distrai e bota o tapete com a parte de baixo para cima. Ela faz esses quadros também. É uma excelente artista, minha irmã. E é lindo mesmo. Adriana Cabral. E aí eu escolhi esse aqui para a tua entrevista, porque eu acho que tem tudo a ver. Aí ela faz casario da granja, se você tiver uma casa histórica, ela pinta. Então vocês procurem aí no Instagram, Adriana Cabral, excelente artista, faz sob encomenda também. Aqui tá uma amostra do trabalho dela. Gente, e aí você foi com ele, você embarcou nessa de ir pra Santiago, assim. Eu fui. Como é que é o preparo anterior? Porque, cara, a pessoa que vai fazer o caminho tem que ter um preparo físico legal, né? Tem. O pessoal sofre bastante, não sofre? O caminho francês, que foi o que eu fiz, ele tem 800 quilômetros. É o mais longo? É o mais longo. São quantos? São 2 caminhos? 3 caminhos? São vários, sei lá, não vou dizer que são dezenas, mas é que você tem o caminho francês, você tem o caminho do norte, você tem o caminho primitivo, você tem o caminho português. Esses são os mais famosos, mas se você for parar para pensar, a Europa toda, ela tem os caminhos romanos. Então você tem a Europa, em termos de caminhos, ela é uma colcha de retalhos. E os romanos pensavam diferente da topografia atual, né? Eles fazem as coisas raiadas. É isso mesmo. A gente tem a tendência em pensar em tudo quadradinho. E eles pensavam os destinos raiados, assim. Então tem muitos caminhos. Então, o francês, conhecidamente falando, seria o maior. Mas, claro, você encontra pessoas que saíram da Bélgica caminhando. Saíram da França, não sei de onde. Então, quer dizer que é o maior, é talvez o maior dos mais conhecidos. Então, são 800 quilômetros
que você faz aí numa média de 4 a 5 semanas. Mas aí é um caminho oficial que tem marcações, essas coisas, né? Tem. Porque, claro, a pessoa pode sair de qualquer lugar Claro. e falar, vou ali fazer o caminho dele, mas tem rotas definidas, Tem. não tem? O caminho é marcado de diversas formas. Setas amarelas são o que você procura normalmente, que é o que vai te dar o norte, né? Que vai te dar a direção. Tem também, como o caminho já é muito antigo e hoje em dia já é muito popular e comercial, digamos, então você tem conchas. A concha, a Coquille de Saint-Jacques, é o símbolo oficial do Caminho de Santiago, que é aquela concha da Shell, né? Então você vai ter conchas das mais diversas formas e tamanhos e cores, às vezes de metal, às vezes pintada, às vezes de cimento, marcando o caminho. Você tem as setas e você tem toda uma comunicação visual dizendo aonde é o caminho e tal. Tem muita informação, né? Então, o caminho francês ele é bem demarcado hoje em dia. Fora que você deve encontrar muita gente também fazendo a mesma, então acho que rola uma coisa meio subjetiva, tipo, aquele ali também é peregrino, vou junto. Não, Tem. O peregrino tem uma carinha, né? Assim, tem um né? jeitinho, né? Ele tem o cajadinho. E tal. Tem o cajado, eventualmente. Tem, hoje em dia, o bastão de caminhada, né? Mais tecnológico. Tem a sua mochila, tem a roupa secando, às vezes pendurada na mochila, porque você lava muita roupa. Mas voltando à sua pergunta, o caminho são 800 quilômetros. Você anda 20 a 25 quilômetros todo dia. Isso dá uma média de 6, 7, 8 horas todo dia. Nossa. Então isso tem um castigo com o corpo, né? Ele tem uma constância ali de vai. Então machuca um pouco o corpo. Então quanto melhor preparado você tiver, melhor, né? Eu não tive muito tempo para me preparar. Eu acho que foram 6 semanas só. Então eu sofri um pouco no caminho, mas eu fui de bicicleta. Eu fiz o caminho 2 vezes. Com o Aulus eu fiz de bike. E o Aulus saiu de Saint-Jean, que é o início do caminho francês. Então, e eu encontrei com ele em Burgos. Então, ele andou 300 quilômetros. E eu, em Burgos, encontrei com ele. E juntos a gente foi até Santiago de Compostela, a cidade. Que são mais 500, é? São mais 500. Uhum. Então, eu pedalei 500 quilômetros. Eu ia na velocidade do Aulus, mais ou menos. Então, 20, 25 quilômetros por uma bike não é muito, teoricamente. Porque você pegava ciclistas lá que faziam 60, 70, 80, 90, 100 quilômetros por dia. Nossa. Mas é que você pega gente muito preparada, né? Mas aí o cara tem que ter um joelho na mochila, né? Mas a gente joelho reserva, assim. É gente que tá acostumada. Mas sabe o que acontece, Mila? Assim, tudo bem, ele andou 80 quilômetros, 90, mas ele quase não vê nada. Se você anda uma distância tão longa, você não vê nada, né? Então, pra mim, o que era legal? Eu tava de bike, então, porque eu decidi de bicicleta porque eu precisava carregar muitas coisas. Eu tinha laptop, eu tinha 3 câmeras, eu tinha HDs, eu tinha tripé, inicialmente, depois eu dispensei, eu tinha uma parafernália boa, até porque era a minha primeira viagem desse tipo. Então, eu me cerquei de muita coisa. Quer dizer, tua bagagem era esse monte de tranqueiras úteis e 2 camisetas, assim, uma coisa... Você priorizou o trabalho. Eu sempre priorizo equipamento. Que legal. E então eu estava com 25 quilos de material. E eu fui me liberando. Foi uma das primeiras coisas que o Aulus me falou. Falou, meu amigo, se libera de peso. Porque uma das culturas que você aprende no caminho é a ideia do desapego. É a ideia de você se liberar de peso. Tanto físico como emocional, né? Tem essa transformação do caminho que você vai deixando para trás o que não te serve mais. Que legal. E se a gente for perceber, prestar atenção, não precisa de muito mesmo, né? Olha, não. É uma das coisas que você percebe, que você pode viver com pouco. A grande questão é você trazer isso para o cotidiano, né? Porque quando você está isolado em algum lugar, como, né, entre aspas, isolado no caminho de Santiago, você aprende uma série de coisas. Eu acho que o nosso desafio é você trazer para o dia a dia isso, né? Que nem você vai fazer um retiro. No retiro você consegue atingir uma estabilidade emocional, digamos.
Você tem que trazer você tem que se apropriar das ferramentas no retiro ou no Caminho de Santiago e ter essa estabilidade emocional também no seu cotidiano, também no seu dia a dia, né? Esse eu acho que é um dos grandes desafios nossos. Trazer a paz e todo o conhecimento que você adquiriu lá para o dia a dia. Eu acho que é isso que a gente vai se apropriando de conhecimentos e ferramentas nas nossas experiências e o ideal é fazer uso delas, né, no dia a dia, não só isolado num determinado meio ambiente, digamos, né. Como é essa experiência? Olha, eu fiz aqui no roteiro e a gente já está indo para... Eu nem precisaria estar lendo. Como essa experiência tão íntima e pessoal, transformadora, pode impactar as outras pessoas e o mundo? Como é que você usa a experiência que você teve lá no seu dia a dia? Como é que a gente pode distribuir essa riqueza? Olha, eu acho que uma coisa que eu aprendi no caminho, que para mim era muito desafiador, é a importância do silêncio. Eu mesmo sou, às vezes, muito tagarela, então eu aprendi no caminho que o silêncio é muito importante, assim, de a gente observar um pouco mais e menos falar é menos, mais. né? Menos é mais nesse caso. Então, eu acho que a questão de você ficar um pouco mais contemplativo e observar mais as coisas, em vez de sair agindo, né? Porque eu acho que a gente tem a tendência da ação, né? Como luta e fuga, né? Para você, né? O mundo exige muito da gente ficar esperto e fazer, e de repente não é isso. Eu acho que você pode fazer menos e observar mais, e ser mais inteligente, gastar menos energia. Acho que até com a idade, um pouco você vai aprendendo a fazer isso, né? Gastar menos energia e sendo mais seletivo, né? Se envolvendo com pessoas que têm mais a ver com você, né? Então, acho que a questão do silêncio é uma questão importante. Eu sou muito proativo, e demais até. A quantidade de material que eu coletei, né? No Caminho de Santiago é muito grande, tanto que eu estou fazendo um documentário também. Vamos ver as fotos? Vamos. Conrado, bota as fotos pra gente. Olha, gente, isso não é pintura, essa foto. Que coisa mais linda. Aí você vai fazendo as legendas. Legal. Aí, narrando. Essa é uma foto que eu fiz meio no susto, era de manhã cedinho. Essa vila é uma vila em Navarra, chama Estela. É uma vila muito bonitinha. Várias fotografias do livro nasceram nessa cidade, assim. Era de manhã cedo, porque eu acordava muito cedo para pegar os peregrinos saindo. Então eu dormia muito pouco. Eu estava sempre de pé, antes de todo mundo, geralmente. E nesse dia eu saí do albergue e não consegui voltar. A porta fechou e eu não conseguia, fiquei lá um tempão para poder voltar. Mas daí eu ficava meio que fazendo... um tour, assim, pela cidade, pelo vilarejo que eu tava. E nessa cidade eu entrei num café, eu fui dar uma pesquisada e os fundos do café davam para esse rio. E aí eu tava ali, assim, observando, era bonito, um nascer do dia tranquilo, muito sossegado, e eu vi esse pato voando, aí eu fiz uma série de cliques. Maravilhoso. Então esse pato saiu desse nascer do dia em Navarra, né, em Estela. Ai, mãe. Minha mãe chama Estela. Ah, é? Estrela. Maravilhoso. Mas... Que coincidência. Aqui são as pombas. Nossa. Então, essa foto foi meio no susto. Eu tava num albergue, que é San Antón, que ele é um antigo hospital de peregrinos. Então, são só ruínas. Lá não tem energia elétrica. Eu chamo de analógico. Era um mundo analógico. Nesse hospital? Ou na cidade? Mas não, San Antón, que é esse antigo hospital, né? Porque ele é do século XIV ou XV, acho que é XIV. É do século XIV, hoje em dia são só as ruínas. Pertence a Castro Reris, que é uma cidade que fica distante mais ou menos a uns 70, 80 quilômetros de Burgos. Esse foi meu segundo dia de caminhada. Então não tem luz elétrica, então lá o banho era gelado.
Nosso café da manhã, inclusive tem uma foto do café da manhã no livro, é a luz de vela. Então era um lugar lindo. Eu achei que era uma janta. Era o café da manhã. Era o café da manhã. Que delícia. Parece a Santa Ceia, assim. Eu achei muito forte. Mas, Conrado... Então, essa foto foi feita no Sebreiro. O Sebreiro é uma cidade turisticamente conhecida, é uma vila celta. Eu acho que é o ponto mais alto do caminho. Então, para você chegar nessa vila, tem uma altimetria, acho que de 1.000 metros, que você chega em 8 quilômetros, eu acho. Então, é uma subida grande, você vê muita gente sofrendo. Eu tive que empurrar minha bike. Nossa. Eu até vi ciclistas pedalando, mas eles estavam bem mais leves e eram bem mais experientes que eu, né? Eu estava fotografando, então é diferente. Então, nessa vila tem um albergue, porque o que eu fazia quando eu estava nas vilas? Se eu podia, eu invadia os albergues. Assim, eu ia entrando. Eu como fotógrafo, eu não pedia muita permissão. Eu vou entrando. Claro que dentro de um bom senso, né? Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu vou entrando, eu adoro investigar, pesquisar, ir atrás, né? Então, foi uma invasão que eu fiz num albergue, o albergue municipal, e porque essa foto é muito simbólica, porque é um pouco da cultura do caminho, porque as botas são nossos companheiros, né? Que estão com a gente ali no dia a dia, elas que seguram o tranco de você poder caminhar. Para você poder caminhar 800 quilômetros, você tem que ter uma bota ou um tênis bom, porque senão você vai sofrer. Você já vai sofrer, né? Então, se você não tiver um pisante bom, você sofre mais ainda. Então, todos os albergues têm o seu lugar reservado para as botas. Até porque, imagina o cheiro de bota de 40... Mano do céu. De botas de 40, 50 pessoas, 20 ou 30 pessoas que já vêm andando. Então 2 meses com o mesmo sapato. Elas ficam isoladas, as botas. Então, aqui era uma sala das botas. Olha que doido. Desse albergue. E por que essa foto é bonita, né? Porque ela tem as montanhas atrás. E não uma parede, super significativa, né? Tipo, eu vou dormir, mas a bota tá de prontidão ali. Eu acho que essa foto, ela resume o ambiente, resume o meio ambiente que você tá, junto com esse ícone que ela representa, né? Então, é uma foto que tem essa abrangência, assim, em termos de... Mais uma foto. Essa é a capa do livro. Ai. Aí são os Pirineus. Onde começa o caminho francês, é Saint-Jean-Pied-du-Port. Que a gente estuda na geografia. Que é uma cadeia montanhosa, que faz a divisa da França com a Espanha. Exato, que a gente estuda no colégio. É o primeiro dia de caminhada, são 2 dias que você... 1 ou 2 dias, dependendo do quanto você desenvolve. Mas são 2 dias atravessando essa cadeia montanhosa, que é linda. É de uma majestade, assim, é tão bonito. E o livro, ele tem 2 partes. Falando da narrativa do livro, que essa foto é significativa. O livro, ele começa com imagens que eu chamo mais fechadas, que são imagens onde você vê o peregrino no contraluz, ou na penumbra, ou na escuridão, e isolado. Então você vê um peregrino mais... São imagens que, para mim, representam um pouco mais de sofrimento, porque é a questão do sofrimento físico que eu estava te falando, ou o debate mental que vai na sua cabeça, porque o caminho pode ter algumas fases. Tem a fase do sofrimento físico, que é o seu corpo se ajustando àquele desafio que ele não está acostumado, por mais que você treine. Depois você tem o debate interno, que você fica pensando na sua vida, no passado, no futuro, na família, nos amores, nos amigos, no trabalho. Você fica nesse debate racional. E uma terceira etapa, uma possibilidade de você começar a entrar em um acordo em tudo isso, né? Você começa a ver uma luz no final do túnel, você começa a encontrar possíveis respostas para diversas perguntas que vão surgindo com o caminhar. Porque o caminhar, eu estou emendando aqui as coisas, mas o caminhar vai te trazendo... O caminhar tem uma internalização. Você simplesmente andar pode ser muito transformador. Então...
é através desse caminhar que você vai se cavocando, digamos. Então, e aí vamos trazendo respostas, e então o livro no final tem imagens mais abertas, onde tem peregrinos juntos, onde já tem uma formação de uma espécie de comunidades, onde você está edificando, então tem imagens que relembram a edificação, a você colher frutos, a você ver uma luz no final do túnel. Então essa imagem, além da capa, está dentro do livro, no início do livro, onde os peregrinos ainda são mais obscuros até para si mesmo. Uau! Nossa, eu pararia a entrevista aqui agora, já entregou tudo, já falou tudo, cara. Que incrível. Mais uma foto, Conrado, pra gente não ficar viajando muito, porque senão então, não volto. Essa foto é também no Sebreiro, no mesmo lugar. Ele tá indo ou tá chegando? Ele tá indo tomar café da manhã. Tá indo daqui a pouco embora. Ele já tá preparado, isso é o nascer do dia, ele já tá preparado, né? Tá todo montado. É um peregrino italiano, depois eu conheci. Ele tá indo tomar café da manhã. Aqui do lado esquerdo tem um lugar, uma venda, que serve café da manhã, isso é bem cedo. Essa eu acho que é a única foto no livro que fiz no tripé, porque era muito baixa a luz. Então eu tive que... E tava um frio danado. Que época você foi? Eu fiz 2 viagens. A primeira viagem eu fiz no verão. Então eu fiz em agosto, setembro de 2015. E a segunda viagem eu fiz no outono de 2017. E aí foi setembro, outubro. Já tá gelado. Essa foto é da segunda viagem. Tava gelado, era tipo 5 da manhã. Era bem friozinho, bem frio. Os caras têm que ser malucos pra sair. Eu lembro que eu ficava... Eu não vou nem no banheiro, assim. Não saio da cama nesse horário pra ir no banheiro. E o cara vai andar no meio do mato, subir montanha. Vocês são tudo doido, cara. Que bom, que eu acho maravilhoso. É divertido, eu gosto. Tem doido pra tudo. Eu falo, minha irmã queria fazer, né? Eu falo assim pra ela, eu vou com você, eu vou de motorhome do lado, só estica a taça de vinho assim pra você. Você vai andando, eu vou só acompanhando. Mas não pode, né, motor? Então, não, você... Que eu vejo que o pessoal vai a pé, de cavalo e de bicicleta. Isso, de bicicleta. São os meios de locomoção mais comum. Você pode ir de carro, porque tem várias estradas. Você, como peregrino, atravessa várias estradas, né? Mas a peregrinação ela é a pé, né? Ou de bike. Corta toda a ideia da coisa, você pegar um motorzinho no meio. O que existe hoje em dia, Mila, é assim. Você pode ir carregando todas as suas coisas, como você pode também levar só uma mochila que a gente chama de ataque, que é uma mochila menorzinha, e botar nela só o que você precisa pro dia. E aí você pega a sua mochila pesada e despacha ela num sistema de transfer que existe, umas vans, que vão cheias de mochila, que vão levando a mochila pro próximo albergue. Legal. Bom, menos sofrimento. Então acho que cada um faz, sabe? Se você não quer carregar, você não quer sofrer, vai. Né? Não quero... Então você despacha a mochila e pega a sua mochila lá na frente. E aí você vai indo. E quanto tempo, mais ou menos, que dura esse caminho? Você fez em quanto tempo, por exemplo? O francês, ele dura de 4 a 5 semanas. Você faz uma média de 20 a 25 quilômetros por dia. Ele tem quase 800 quilômetros. Então dá aí 4, 5 semanas, porque também o que as pessoas normalmente fazem, elas descansam de vez em quando. Uhum. Anda, a cada uma semana, 10 dias, dá uma parada no lugar... Dá uma relaxada, vai para um hotelzinho melhor, porque você fica em albergue. Toma um banho quente. Os banhos quentes existem, os albergues são bons geralmente, né? Os albergues são limpos. Não, mas tipo uma infraestrutura. Você tem lá come uma comidinha mais diferente. Você se dá um trato, vai lá para uma cama que tem lençol de 1000 fios egípcios. Cada um tem a sua loucura, né? Eu acho que tem muita possibilidade. Você pode ficar em albergue, você pode ficar em hotelzinho, você pode ficar em hotel melhor, você pode ficar em hotéis luxuosos.
Você está no norte da Espanha, você não está no meio do, né? Você não tá no meio do nada. Então tem para todos os gostos, bolsos, necessidades, desejos. As tuas 2 viagens foram no mesmo caminho, no francês. Sim. Outra foto, Conrado. Olha que legal. Bom, aí a chegada a Santiago, é aí a Praça do Obradoiro, que é um quadrado daqueles europeus enormes, né? Que tem uma série de edificações. Um patiozão. No entorno, um patiozão. A igreja está atrás de mim, a Catedral de Santiago. E aqui é o lugar onde as pessoas... Aqui é cheio de turistas, a cidade de Santiago é muito turística. E aqui, então, é onde os peregrinos chegam. E é onde os turistas também, né? Ficam ali curtindo e tal. Um lugar muito bonito. Então, aqui você vê muitas cenas desse tipo. Deve ser muito emocionante, né? É porque Deve você... ser um impacto, assim, tipo... Todo aquele caminho, 1 mês andando ali, com bolha no pé, com... E aí você... Cheguei! Você deságua aí, né? Deságua literalmente falando, sabe? Você vê muita gente chorando. Você vê muita gente ajoelhada, gente rezando, gente de olho fechado. Você vê muita gente com pensamentos absortos. Uma coisa meio... Porque quando você caminha todo dia, tem o sofrimento, tem isso, tem aquilo, mas você tem uma meta, você tem um objetivo. Quando você chega, esse objetivo chegou. E a pergunta é... E agora? E agora? Volto tudo. Tem gente que volta. Encontrei um monte de maluco voltando. Tava indo e tava voltando. Encontrei um cara nessa praça que ele tava finalizando uma caminhada de 3.000 quilômetros. Não sei se eram 4 Quase meses. um Forrest Gump. Tem gente... Você vai encontrar de tudo, né? Porque o caminho tem muitas motivações diferentes, né? Gente que perdeu familiares, gente que está pagando uma promessa, gente que está fazendo pedido, gente que também só está lá por esporte, gente que está lá para pensar na vida. Então, os motivos são os mais diversos, mas a chegada, ela é sempre muito emocionante mesmo, eu acho a palavra. Mais uma. Então, aí, assim, o monastério de Roncesvalles. É a primeira parada na Espanha, depois que você sai da França. Então, você acabou de atravessar os Pirineus, você chega nesse lugar, que cabem, se eu não me engano, 500 peregrinos. É uma enormidade. Era gerenciada por uma turma holandesa. E aqui, então, você tem, ao longo do caminho, uma coisa da cultura do caminho são a missa dos peregrinos. Então, os padres rezam missa e é uma bênção aos peregrinos que estão passando por aquele local. Então, aqui é a primeira missa de peregrinos que eu presenciei. É muito bonita a igreja, é linda, na verdade, é uma nave longa, bonita. E esse é o padre que eu não lembro o nome dele, mas é um padre bem velhinho, ele estava carregando as hóstias. E eu estava ali de prontidão com a minha câmera. Tem uma luz muito baixa, tal, né? Mas essas fotos... Assim, é engraçado porque uma pessoa que fora de contexto, que olha a foto rápido, assim... foto tremida, escura, tal. Mas para mim é uma obra de arte, é uma pintura. E a expressão, né? Você conseguiu captar um momento bem significativo. Qual a tua religião? Você é católico? Eu sou de formação católica, mas eu não sou ligado a nenhuma religião, mas eu sou bem espiritualizado. Eu sou um cara que medito muito. E eu namoro com o budismo. Acho o budismo bem interessante, assim. Mas eu não sigo nada, eu não sigo nada a princípio. Eu vou só me apropriando não sei de ferramentas é a palavra, mas acho que para mim exercícios respiratórios são interessantes para você. Eu acredito muito no seu Deus interno. Boa, também, gosto muito. Mais do que religião, eu fui desenvolvendo meu Deus interno. Assim. Conversar com ele, resolver junto... Eu acho que a gente criou nossos próprios problemas e a gente tem condições de sair deles. Não sozinho, mas
internamente falando. As ferramentas não estão fora, as ferramentas estão dentro. Nossa, que lindo isso. Que lindo. Amei. Amei, achei tudo de bom. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. A fé católica está na história do caminho, em toda a estética dele, né? Tudo que você anda tem lá um significado e uma história da luta mesmo dos católicos, né? Da formação da nossa religião principal aqui do Brasil. E a meditação, também temos a meditação e esse clima zen na religião católica. Eu acho que esse caminho cumpre muito essa função também, né? É um rito, não é? Olha, eu acho que o Caminho de Santiago pode ser um rito de passagem, um rito de transformação, independente da conotação religiosa que ele tem ou não. Eu acho que o caminho começou como religioso, como católico. Com o tempo ele foi se transformando como um caminho espiritual, e acho que um caminho de reflexão. Claro que ele pode ser só um caminho turístico também, né? Mas a religiosidade, o catolicismo é muito presente. Então, ao longo do livro, inclusive, tem várias imagens que remetem ao catolicismo, mas, para mim, internamente, são imagens mais relacionadas à espiritualidade do que o catolicismo representa para mim dentro do livro a religiosidade. Então, às vezes você está numa igreja, você está numa conversa. Eu presenciei várias conversas com religiosos, não várias, mas algumas conversas com religiosos, com padres. E tem gente que fala, a igreja católica é isso, a igreja católica é aquilo. Para mim, eu acredito muito na fé das pessoas. Independente de religião, eu abstraio se eu estou falando com um padre, ou com um monge, ou com quem quer que seja. Para mim, dependendo da energia da pessoa, eu mais me conecto com a energia dela do que com a religião dela. Às vezes a gente fala, né? Às vezes o cara é agnóstico ou não tem religião e é a melhor pessoa, por assim dizer, ou tem uma história mais rica e mais humana do que uma pessoa que se prende a uma religião e fica lá naquelas regras tentando seguir e tal. É o tal do bonzinho aqui, bonzinho para todo mundo, mas em casa não, nem tanto. Pois é. Né? Ou a comadre que é fofoqueira e fala mal e no final de semana vai lá na missa. Não. Então, eu aprendi no caminho até a não ter... a tirar preconceitos, sabe? A tentar observar mais a natureza da pessoa do que a embalagem. Porque às vezes a embalagem é uma coisa e a natureza é outra. A gente tem que saber distinguir um pouco o que é um e o que é outro. Agora, uma quase última pergunta. O que são imagens esteticamente apelativas ou óbvias? E também eu gostei dos termos fotografia sensorial e fotografia documental. Então, 2 perguntas em uma. Claro. O que é imagem esteticamente apelativa ou óbvia? Por exemplo, essa imagem, ela talvez não seja uma imagem esteticamente bonita. Então, você pensar um livro de fotografia sobre o Caminho de Santiago. O que você mais encontra por aí são imagens de paisagens, imagens dos peregrinos. Você tem imagens que esteticamente são mais comportadas, mais bonitas, essa é uma imagem fora de foco. Uhum. Então, ela teoricamente, dependendo do que você espera, ela é uma imagem que talvez possa incomodar algumas pessoas. Então, essa não é uma imagem apelativamente estética, digamos, né? Então... Arrumadinha, bonitinha. Padrãozinho, assim. Isso. Então, eu saio, ao longo do processo do livro, como eu venho de televisão, fiz muito jornalismo, o meu olho era muito documental, muito jornalista, muito factual. E ao longo do processo de confecção do livro, que durou 10 anos, eu fui mudando esse meu olhar documental para algo mais sutil. Para olhar, para entender a imagem eu comecei a compreender a imagem de uma outra forma.
Então, o livro passa... A minha cabeça, o meu modo de ver o mundo sofreu uma transformação e junto o livro. Então, por isso que tem imagens que talvez não sejam tão bonitinhas, tão organizadas. Quer tentar botar a próxima para ver se ela é organizada ou não? Bora. Olha que legal. Aqui, tudo. Então, aqui... Ela já é um pouco mais arrumadinha. Essa ela é mais arrumadinha. Ela é uma coisa meio... Ela é bem equilibrada, né? Equidistante e tal. Mas a gente, como peregrino, a gente passa por muitas estradas. Passa por baixo. Ou às vezes por cima, mas tem muito túnel que você passa. E essa imagem aqui, ela já é na segunda parte do livro, onde já são imagens que começam a ficar mais bonitas, digamos. Então essa aqui é a famosa luz no final do túnel. Onde aqueles questionamentos todos, aqueles debates mentais que você vai tendo ao longo do caminho, principalmente no início, lentamente começa a te dar uma luz no final do túnel. Então essa é a representação dessa imagem no livro. Nossa, que incrível. Nossa, Eduardo, tô apaixonada, tô achando tudo muito lindo. Que bom, obrigado. Muito lindo mesmo, tô querendo... Não vou ter coragem de pegar uma estrada e sair andando, não, mas... Cara, eu quero o seu livro. Que dia que vai ser lançado? Hora, local? O livro vai ser lançado dia 2 de dezembro em São Paulo, no Instituto Cervantes, que fica na Avenida Paulista. Ele é quase em frente ao Instituto Moreira Salles, ali próximo à Consolação. Então, dia 2 de dezembro, a partir das 16 horas até as 21. E nesse dia, às 19 horas, vai ter um bate-papo comigo. Eu chamei o Sérgio Túlio Caldas, que ele é um jornalista e um escritor também, e um viajante. E ele vai me entrevistar, a gente vai conversar um pouco para as pessoas poderem entender o meu projeto. Então, nesse dia, às 19 horas, vai ter esse bate-papo. E no dia 8 de dezembro, que é na semana seguinte... dia 2 de dezembro... Vai ser o lançamento do livro. É o lançamento do livro, que horas? Das 16 às 21. Tá, é uma terça-feira, tá? Entre 4 e 9. Isso. 4 da tarde e 9 da noite. Isso. E aí, no dia 8 de dezembro, que é uma segunda-feira... Segunda-feira seguinte... Eu vou fazer a exibição do documentário que eu tô fazendo, que é da minha primeira viagem ao caminho, junto com Aulus. Tá saindo um longa-metragem, mais ou menos de 1 hora, Nossa. 1 hora e pouco. Ai, gente, isso vai ser bom. Isso vai ser muito legal. E aí, porque eu levei, além da minha câmera, né, a principal, que são essas imagens, eu levei umas GoPros. E numa delas, num determinado momento, eu furei a caixinha da GoPro e eu botei um microfone nela, de lapela. Então, eu ia narrando o que eu estava vendo, meus pensamentos, as conversas que eu tive com as pessoas. Então, uma hora a câmera estava no meu capacete para frente, outra hora ela estava no guidão me olhando, outra hora ela estava na lateral, mostrando a minha mão e a lateral do caminho. Eu ia mudando ela de posição. Uma hora eu fiquei focada com ela para trás, então eu ficava vendo o passado. Eu fiz tudo sozinho. Super aventura. Eu entrevistei pessoas, né? Então eu levei microfone também, lapela, autorização de uso de imagem. Enfim, eu fiz sozinho, eu fiz um monte de imagem. Tá saindo, então, esse livro, esse documentário e exposição fotográfica também. E aqui na Granja também vai ter um lançamento, né? Vai. Eu não tenho a data ainda do lançamento na Granja, e nem o local. Mas vai ser provavelmente na primeira quinzena de dezembro também. Tá. Vai ser tudo em ato contínuo. Que vai coincidir mais ou menos com o aniversário do podcast, gente. Que a gente já vai falando aqui. Quando você tiver essa data, você já me fala que eu boto aqui. Bacana. Imediatamente. Tá bom. Cara, que legal! Que entrevista gostosa! Eu queria ficar aqui 4 horas conversando com você. Muito bom. Muito legal. Obrigada. Prazer pra mim. Eu acho que esse tipo de viagem é uma viagem que ajuda a gente a refletir bastante, assim. Então, eu gosto de compartilhar ela porque eu acho que ela me transformou tanto. E esse tipo de... A gente sair de casa, sair do sofá e se colocar um pouco no mundo, pra mim, caminhando, pra mim é tão transformador que eu gosto de compartilhar porque eu acho que as pessoas deveriam fazer realmente isso, sabe? Assim, sair um pouquinho do nosso cotidiano faz tão bem. Dá uma ousada, né? Mudar alguma coisa. Eu tô tentando fazer algumas coisas diferentes. Tipo,
hoje eu vou comer uma coisa que eu nunca comi. Isso. Hoje eu vou arriscar uma outra coisa qualquer. Pequenas coisinhas, mas uma aventura dessa é um ponto de virada mesmo, né? É muito transformador, assim. Eu acho que não sei, eu aprendi que o caminhar, o pé no chão mesmo, e essa coisa de você ficar um pouco sozinho, de você ali fazer um pequeno vácuo, sair da sua zona de conforto e se dar ao luxo, é que tem uma força ainda, porque tem um desafio, né? Uhum. Mas acho tão importante a gente fazer isso, a nossa vida vai passando e a gente fica meio mecânico, né? Tem que fazer valer a pena, né? Sair um pouquinho, tem tanto pra aprender por aí. Putz, aprendendo um monte aqui com o Eduardo. Obrigada, Eduardo Quintino. Olha, eu viajei. Eduardo Coutinho, pra mim, é uma honra, porque né? ele é um grande documentarista brasileiro. Pois é, quem sabe eu tô falando um futuro aqui. Obrigada, Eduardo Quintino, um granjeiro bacana. E vamos lá, eu vou estar nesse lançamento aí, que eu quero ver esse livro, que é muito legal. Olha só as fotos. Obrigada, gente. Até sexta que vem com mais um podcast. Beijo enorme. Obrigada, querido. Obrigado, Mila. É um prazer estar aqui.